Acho que vamos começar. Queria agradecer os participantes aqui nessa mesa 19 da Rio Oil and Gas, por apresentar seus trabalhos. Agradecer também à organização pelo convite para moderar essa mesa. Meu nome é Felipe Botelho, eu sou especialista de regulação na diretoria de gás natural do IBP e tenho aqui o papel aqui de moderar e animar essa mesa de trabalhos que a gente vai ter agora na sequência. Um pouco de regras aqui, enfim, do como vai ser o formato dessa mesa. Nós temos dois trabalhos que tratam sobre integridade de gasodutos, né, e como lidar com esses desafios na área do gás natural. E o formato é basicamente a apresentação com slides, numa duração de 10 minutos para cada expositor e espaço para perguntas e alguma interação entre os participantes. Eu vou, pela minha lista aqui, eu vou começar, então, chamando o Renato Mota, com um trabalho chamado Uma Ferramenta Computacional Eficaz com Diferentes Níveis de Avaliação da Integridade de Dutos Corroídos. E aí eu peço, então, para o Renato se apresentar também os colegas que participaram também desse trabalho, e, enfim, o espaço é todo seu, Renato. E se puder botar a apresentação. Obrigado, Felipe. Vou compartilhar aqui. Estão vendo? Eu sou Renato Mota, né, sou docente da UFPE. A gente está abrindo uma startup Ficus. Os outros autores do trabalho, né, Marco, Adriano, Júlio, Rodolfo, Silvana e Ramiro, todos ou ex-alunos ou alunos ou docentes da UFPE também. E o trabalho que eu vou apresentar, como foi mencionado, né, uma ferramenta computacional eficiente para avaliação de integridade de dutos com diferentes níveis, né. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, que ficou meio apertado o tempo, certo? A motivação, né, a segurança, né, sempre uma grande preocupação, né, dos gasodutos, operação de gasodutos e dutos em geral. Em geral, o gerenciamento, né, e a manutenção dos dutos é feita de forma preditiva, né, manutenção preditiva. Aqui é um gráficozinho que mostra como é feito essa manutenção. Você tem aqui o estado atual, né, do seu equipamento, você tem aqui o limite de segurança, você tem inspeções regulares, e a cada inspeção você avalia como é que está o seu equipamento. Então, temos aqui uma determinada inspeção, detectou-se uma anomalia, então, além de avaliar como é que está o estado do seu equipamento ali, você tem que avaliar também como essa anomalia vai progredir no futuro, e você tem que avaliar se até a próxima inspeção, o que é que vai acontecer, se ainda vai estar dentro dos limites de segurança. E aí, se ainda tiver, você pode seguir com as inspeções periódicas, né? E aí você faz uma nova avaliação, faz uma nova predição, e aqui, nesse caso, foi prevista uma falha antes da próxima inspeção, então você faz uma inspeção antes ou você repara, né? Faz um reparo logo. No caso aqui, você pode fazer outra inspeção, e aí você tem uma nova predição da falha, aí você faz o reparo, e aí você segue com o seu equipamento na performance, né, de projeto. Certo? Então, tem 3 aspectos principais para a manutenção preditiva. Uma, a inspeção, a segunda é a avaliação, né, do estado do seu equipamento, e a terceira é a avaliação futura, né? E a gente vai focar mais nesses 2 aspectos aqui, né? Então, primeira inspeção de dutos, né, em geral, são feitas através de PIG, né, inspeções através de PIGs inteligentes, que vai avaliando e medindo defeitos ao longo da parede do duto, certo? Em geral, ele sai com um relatório desse tipo aqui, com planilhas onde aparecem as anomalias encontradas e os tamanhos de cada defeito, né? Em geral, a maior preocupação são defeitos de corrosão, são medidas básicas, a gente vai ver depois como é que são os diferentes níveis, né? Da definição da geometria do defeito, né? Então, esse primeiro nível aqui, né? Você só tem as dimensões básicas, né? Largura, comprimento e profundidade do defeito, certo? Depois a gente tem o nível 2, que seria um River Bottom Profile, né? Onde você tem o perfil da corrosão longitudinalmente, certo? E o terceiro nível seria você já ter a sua definição real, né, 3D dos seus defeitos, certo? Em geral, o River Bottom é feito a partir dos defeitos tridimensionais, né?
Então, vamos ver como é que são avaliados esses defeitos encontrados. Então, normalmente a gente tem um nível 0, que seria as normas internas, ou da própria operadora, ou da empresa encarregada da inspeção. Por exemplo, em geral, defeitos com 10%, menos de 10% de perda são ignorados. Aí você tem um nível 2, aliás, nível 1, depois do primeiro filtro, que aí já são as normas, aí você tem diversas normas para calcular, avaliar, né, a pressão segura de operação de dutos com defeitos, né? Esse é o primeiro nível, considera o defeito idealizado, que a gente chama, que é a caixinha de defeito, onde a gente só tem as dimensões básicas, né? E aí a gente tem o nível 2, que já seria um nível mais avançado, onde se utiliza o perfil da corrosão Ribbenbottom, RBP, e aí você já tem um número restrito de modelos semi-empíricos para esse tipo de dados, né? Então, em geral, a indústria, né, trabalha com esses 3 níveis aqui, na grande maioria, mas tem alguns casos que eles continuam, né? Então, você teria aqui o nível 3, que seria uma análise por simulação de elementos finitos. Então, você modela o seu duto com defeito e faz uma simulação para calcular uma pressão segura de operação menos conservativa, né? Ou pode também fazer um teste experimental hidrostático. E o quarto nível seria uma avaliação probabilística. Vale notar aqui que esse nível 3 e 4 aqui, tanto simulação quanto análise probabilística, você pode também ter vários níveis, subníveis desses níveis, né? Porque o elemento finito, por exemplo, você pode fazer um modelo axissimétrico, um modelo 3D, você pode considerar o defeito idealizado, pode considerar o defeito real, né? Superfície, o Ribbenbottom, no caso do axissimétrico, enfim. Assim como o nível 4 aqui, a análise probabilística, né, análise de risco, você pode considerar, você vai precisar de uma função de falha, né, alguma equaçãozinha, um modelo que defina se a falha, para calcular a probabilidade de falha, e aí você pode considerar nessa função de falha desses diferentes níveis. Você pode considerar nível 1, nível 2 ou até infinito. Seria um caso mais sofisticado, mas em geral, né, a gente faz com nível 1 mesmo. Né? Aqui, só para ilustrar os métodos semi-empíricos nível 1 e o nível 2. Esse nível 2 são métodos iterativos, né? Você tem que testar vários subcasos. Em geral, o nível 2 seria o mais avançado que se faz normalmente na indústria. A avaliação, né, o nível 4 lá, a avaliação, análise de risco, avaliação probabilística, ela é feita quantitativamente, assim, ela é feita através do cálculo da probabilidade de falha. Ela pode ser, né? Tem outras formas também, mas a análise quantitativa mais assim, robusta seria através da análise de confiabilidade, quando você calcula a probabilidade de falha de cada defeito, de cada seção, e aí para cada seção você tem que definir qual é a classe de risco daquele trecho, né? E aí para calcular essa probabilidade de falha, a gente tem diferentes modelos de falha, né? Tem uma falha por burst, né? Por ruptura, e por vazamento. E aí, na nossa ferramenta, aqui a gente tem que definir todos os parâmetros, né, do nosso problema como uma variável aleatória. E isso é tudo feito internamente, através dos dados já fornecidos. Né? Então, existem alguns métodos, cada um tem os seus benefícios e os seus problemas, né? Seus drawbacks. E, inclusive, a gente está também trabalhando com um método novo que a gente está desenvolvendo ainda aqui, mas não vou entrar em detalhe. Então, vamos lá ver a ferramenta desenvolvida. Também vou aqui focar mais nas avaliações, né? A ferramenta você está como entrada aquelas planilhas, né? Do PyTally. E aí ela já avalia os defeitos, as anomalias críticas, né? Os defeitos críticos, caso tenha, já separa. E aí você tem diversos níveis aqui de avaliação. Esse aqui já é o primeiro nível já avaliado. E aqui cada botãozinho desse ele vai avaliar, cada linha aqui representa um defeito, né? Ele vai dar, esses botãozinhos aqui, ele vai avaliar por diferentes metodologias que eu vou mostrar bem rapidamente. Aqui tem um botão para fazer análise futura, onde a gente faz um match, né, e avalia a taxa de corrosão, enfim, faz uma análise futura. E esse botão aqui, ele apresenta um relatório, certo? Então, isso aqui seria o caso de você
e calculando, avaliando por diferentes métodos. Vou mostrar os diferentes métodos rapidinho. Então, o nível 1, como falei, é aquele nível 1 já, as normas semi-empíricas nível 1. O segundo caso aqui, a segunda coluna, já é avaliação, análise de risco. Aí você vai ter que definir, a única coisa que você precisa de dado extra é definir a classe, safety class, né, a classe de risco para cada trecho. Então, ele vai avaliar cada defeito se está dentro da probabilidade alvo que é definida por normas, certo? E o terceiro caso aqui é no caso de você ter clusters, né? Quando você tem clusters, você não precisa do River Bottom para fazer uma análise nível 2. Você pode fazer uma análise nível 2 do próprio cluster sem dados de ultrassom, por exemplo. O nível 4 aqui seriam elementos finitos, que aí pode ser do cluster, ou ser idealizado, né? Do cluster ou do defeito isolado, mas aqui ainda idealizado, né? Só com dados da caixa de defeito, né? As dimensões gerais de defeito. E o nível 5 e 6 já precisa do perfil de River Bottom. Então, o nível 5 seria o que se faz tradicionalmente, que é o Effective Area, por exemplo. O perfil de River Bottom, ele analisa diferentes possibilidades e avalia a pressão, né? Enfim, para aquele caso. E o nível 6 seria o River Bottom, pelo elemento finito, né? Por simulação, considerando análise axessimétrica. Isso tudo foi já programado mesmo em Python, né? A análise é feita por um software livre e se preocupou em fazer tudo de forma bem eficiente. Não vou entrar muito em detalhes aqui. Então, vamos ver um caso onde eu tenho 2 defeitos aqui, um cluster de 2 defeitos, aqui os dados, não vou entrar muito em detalhes. E aqui os cálculos da pressão de falha por diferentes métodos. Aqui é o RF, né, o Estimated Repair Factor. Quando é maior que 1, sinal que ele pode falhar. Aqui os diferentes métodos, eu vou falar melhor depois. E aqui o tempo de análise, né, a maioria são milissegundos, mesmo o Effective Area é muito rápido. E as análises de elementos finitos, que demoram um pouquinho mais, demoram menos de 10 segundos. Aqui o gráfico, cada método, aqui o nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6, o que apresentou o RF mais baixo aqui foi o nível 6, que é o análise de elementos finitos do River Bottom, aximétrico, e o nível 2, assim como o Effective Area também. Mas esse nível 2 aqui é a análise de risco, sem considerar o perfil de River Bottom, nível 1 mesmo. A gente tem também, para fazer análise futura, né, a gente precisa basicamente calcular a taxa de corrosão, certo? Isso é feito através de matching entre passagens de ping, né, e outros dados externos, né, do ambiente ali, do solo, enfim. Esse matching, né, a gente fez baseado primeiro entre as juntas, né, as soldas. A gente fez um programa, um algoritmo bem eficiente, um algoritmo também, que avalia a distância, né, de cada solda. A gente faz um match entre as soldas, porque diferentes passagens, a numeração das soldas são diferentes, então faz esse match primeiro e a gente faz dos defeitos em relação às soldas. E esse aqui é um caso, um exemplozinho sintético, onde aqui apresenta ao longo do duto os defeitos encontrados. Aqui no eixo Y é a profundidade, o tamanho das bolinhas são o comprimento, e a coloração é a taxa de corrosão. Você veja aqui, para notar que quanto mais alto, maior a taxa de corrosão, né, porque ele está mais profundo, né. Porém, os que deram match, né, que são esses pontinhos com X, tudo que tem X aqui é os defeitos que deram match, eles apresentam uma taxa de corrosão menor, né. Em geral, o matching ajuda nesse caso, porque se já existia antes, quer dizer que é a corrosão. Renato, vamos concluir. Está terminando, só tem mais 2 slides. Tá ótimo. Aqui é a análise dos defeitos, né? Aqui seria um caso corrente, aqui depois avaliando aqui há 5 anos, você vê que tem uns casos que passaram. E aqui a análise ao longo do tempo, né, do RF de cada defeito, aqui no estado corrente, e como eles vão subindo, né, ficando mais perigosos até a falha, previsão de falha, né, quando ele passa aqui o nível 1 ao longo do tempo. E essa figurinha aqui de barras apresenta o número de falhas ao longo do tempo se você não fizer nada. Então, esses gráficos ajudam você a definir o que reparar primeiro, né, o que fazer inspeção, o que fazer, pegar o River Bottom, uma coisa assim, porque não necessariamente o que apresenta o RF mais alto, ele vai falhar primeiro.
que depende justamente da taxa de cota. Era isso. Agradecer o JPEG, o FPE, o FICOS, o PADMEC e o IBP. Obrigado, aqui é o meu contato. Qualquer dúvida pode mandar e-mail. Obrigado. Obrigado, Renato. Desculpa aí o atraso. Não, que isso, não. Isso é só para tentar padronizar, mas de toda forma, obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Eu até queria abrir até para perguntas, obviamente se o Ramon tiver alguma pergunta, eu vou usar aqui da minha posição de moderador já para, pelo menos, já iniciar com uma. Pela sua apresentação, deu para entender que existem diversos métodos, diversos níveis, à medida que você vai evoluindo nas considerações da corrosão, né, dos dutos. Mas eu também entendi que existe aí, você está apresentando também uma ferramenta, né, que une esses diversos métodos e apresenta eles para o usuário, para o operador do gasoduto, do duto, né, no caso. Queria saber se essa ferramenta ela é utilizada em casos práticos, é comercialmente já utilizada, como se sim, quem utiliza, se não, como vocês estão pensando em desenvolver e promover o uso dessa ferramenta. Esse tipo de ferramenta, sim, já tem outras ferramentas parecidas, né, que fazem análise daquela, digamos assim, da pipeline, né? Mas a nossa inovação, né, o nosso diferencial é aqueles vários níveis de avaliação. Se está utilizando a nossa especificamente, a gente está conversando com alguns operadores, mas a gente já fez alguns testes, mas na prática mesmo, assim, no dia a dia, ainda não. Estamos procurando interessados, quem quiser, por favor, pode contactar. Ramon, você tem alguma pergunta? Tem. Bom, primeiro, parabéns, Renato. É um assunto que me interessa muito, né? Eu trabalho aqui na coordenação de integridade da NTS e realmente o nível de especialização que o FPE atingiu salta aos olhos. Tem uma pergunta técnica, né? Primeiro, só para responder até ao Felipe, nós da NTS já estamos interessados, né? A gente tem bastante interesse em aplicar essa ferramenta. Agora, tem um problema que eu não vi aí, se vocês consideram, à medida que você se aprofunda nos níveis de avaliação, se você exige mais informação sobre o material, né? Porque eu percebi um nível de aprofundamento na geometria do defeito, né? Como você avalia, e aí certamente você atinge valores de pressão de falhas superiores. Mas também, muitas vezes, quando a gente está evoluindo, a gente precisa de dados mais de uma curva de atenção da informação verdadeira, né? Essa ferramenta consegue capturar isso? E a segunda pergunta, você previu os valores dependendo de cada modelo ali, de cada nível. Isso foi já comparado com testes em laboratório? Excelente pergunta. Primeiro, em relação ao material, sim, você precisa de uma definição melhor do material. A gente já tem os materiais mais usuais, né? A gente já tem uma tabelinha com as curvas e, a princípio, você escolheria um daqueles materiais. As curvas são geradas, né? Já gerou a partir dos dados nominais, né? Dos APIs, enfim. E, em geral, já são valores conservativos, né? São valores mínimos. Então, a gente trabalha sempre com esses valores. Mas a gente já tem ferramentas, não está ainda assim, não tem na interface gráfica, esse tipo de coisa, mas a gente já tem ferramentas que você dando os valores de tensão última, tensão de escoamento, deformação de escoamento, a gente pode gerar, já tem normas também que especificam como são a geração dessas curvas, que gera ela de engenharia, depois transforma em curvas reais, né? E a segunda pergunta, qual foi mesmo? Foi sobre o erro dos modelos, né? Se você testou os valores... Sim. Com testes em campo. A gente já fez vários testes. Esse caso específico, não, ele foi sintético, mas a gente tem vários testes com... especificamente, né, com elementos finitos, que a gente trabalha há 10 anos já, teve vários projetos, como sempre. E aí a gente já tem muita validação de elementos finitos. A gente sempre trabalhou com modelos tridimensionais, né, que são mais complicados de gerar e de fazer análise, e agora a gente está trabalhando com o aximétrico, que já é um salto com pouquíssima diferença em relação de custo computacional em relação ao nível 2, por exemplo. É bem rápido, não precisa de tanta sofisticação, e já
apresenta resultados, eles são mais conservativos do que o 3D. A gente já fez vários testes, porque eles são assimétricos, eles consideram um defeito maior. Então, a gente já validou os 3D, né? O erro fica ali em torno de 5%, mas o problema de fazer essa avaliação justamente é o material, porque precisa da cor do material. Então, para experimental, precisa fazer, para bater certinho, né? Você precisa fazer o experimental também do material em si, porque se a gente usar os valores nominais, ele vai ficar mais abaixo. Né? Exatamente. Mas é isso. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, e é para ser bastante ampla e, se possível, a gente faz bem sucinto, que é até a sugestão aqui da organização para saber em que medida o teu trabalho contribui para o desenvolvimento do setor óleo e gás e como ele desenvolve esse setor, né? O que você poderia, em resumo, vender o seu trabalho. Esse trabalho aqui, ele auxilia o desenvolvimento assim. Não, acho que auxilia você ter uma precisão melhor na sua avaliação do seu duto, né? Porque tem um problema, em geral, né? Quando você tem a ideia de quanto menos conservativo você é, né? Menos a favor da segurança você está. Mas, na verdade, existe um fator psicológico de que quando você está muito conservativo, você começa a se preocupar menos com as coisas. Então, eu acho que quanto mais preciso você tem as informações sobre o seu comportamento do seu duto, menos desleixado, digamos assim, você vai ficar e acaba se tornando mais seguro. E, inclusive, você pode fazer os investimentos, né, os custos, né, também ficam mais enxutos, e aí você pode direcionar os custos de forma mais eficiente, digamos assim. Super claro. Acho que é isso. Obrigado, Renato. Bastante interessante. Acho que é um pouco isso. A gente acaba que o nosso trabalho do dia a dia, a gente foca no técnico, e aí quando a gente vê qual é a contribuição, né, de uma forma mais ampla do setor, é legal a gente ter essa visão, um zoom out, assim, né? E até para promover outros trabalhos como o seu, e é bastante legal a gente sempre relembrar e tentar explorar o quanto que a gente contribui para esse setor. Bom, sem mais delongas aqui, eu queria então convidar o próximo apresentador, o Ramon Lobac, com um trabalho também sobre integridade de dutos, só que dessa vez não necessariamente de curva de corrosão, até onde eu entendi, mas também sobre cracks, né, seriam fissuras. Bom, o Ramon, ele é o especialista, ele vai explicar para a gente. O título do trabalho é Pipeline Stress Corrosion, Cracking Susceptibility Model Using Data Analytics, an NTS Study Case. Então, um estudo de caso aí da NTS. Por favor, Ramon, se apresente e apresente também os seus coautores nesse trabalho. Ok, obrigado. Estou compartilhando a tela aqui, né? Só um momento. Bom, estão todos aí vendo a tela inteira? Sim, só tem um interromper ocultar, eu acho que Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado pelo IBP de ter acolhido esse trabalho. A gente tem muito orgulho, uma felicidade de realizá-lo, porque ele deu uma contribuição significativa, a gente vai explicar melhor ao longo da apresentação. E ele foi um trabalho elaborado a 4 mãos, né? 8, né? NTS Aquarela. Sem mais delongas, a gente estudou um modelo, vamos melhorar um modelo que nos dissesse onde nós podemos encontrar trincas, né, por corrosão sob tensão. É um fenômeno que ele depende esse diagrama de Venn aí é bem conhecido, ele depende muito do material, do ambiente e de tensões presentes. Se você cortar um desses parâmetros, você não tem um fenômeno, né? Aí, o lado que a gente vê foi uma falha que ocorreu no Gaspal, enquanto ele ainda era operado pela Transpetro, ocorreu em dezembro de 2015. Até então, a gente acreditava que os dutos no Brasil não sofriam de corrosão sob tensão, porque eles tinham um revestimento de asfaltar diferente dos dutos canadenses, mas nós estávamos errados, né? A corrosão sob tensão ela é uma ameaça muito grande para quem transmite gás, né? Porque elas são difíceis de encontrar e de avaliar. E a gente vai entender por que elas são difíceis de encontrar, porque nós não temos uma tecnologia de inspeção tão confiável como nós temos para identificar corrosão, para identificar amassamentos. Esse tipo de defeito em gasodutos
é muito difícil de pegar, porque em oleodutos você poderia usar uma ferramenta de pico instrumentado ultrassônico, que ele consegue transmitir a energia através do líquido e ter assim, uma precisão bem grande no dimensionamento e até na probabilidade de detecção. Não é o caso para o gás, né? O gás não tem um meio transmissível de energia. O que se fez foi desenvolver uma ferramenta acústico-magnética, né, que as empresas de pico instrumentado desenvolveram, e eles ainda apresentam uma precisão e acurácia aquém do desejado. Né? Então, o que isso gera para a gente? A gente não pode simplesmente ficar parado e falar assim, o PIG não encontrou trinca aqui nesse tubo, então não tem que fazer nada. Se você fizer isso, você vai ter um choque, né? Porque realmente falhas vão acontecer uma atrás da outra, porque você precisa tomar iniciativas, né, em avaliações diretas. Né? Então, quais são as iniciativas em relação à integridade de dutos quando estão ameaçados por trincamento de corrosão sob tensão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar onde estão as trincas. E isso aqui é o cerne do trabalho que está sendo apresentado. A importância das trincas a gente viu até no trabalho anterior do Renato, né? Porque ele apresentou uma avaliação de defeitos de corrosão, mas ele poderia muito bem, dentro ali da própria ferramenta, desenvolver para que utilizasse equações ali, por exemplo, da PI 579, da energia 18, para avaliar o tamanho, a significância da trinca, né? Sabendo a profundidade, o comprimento e também as tensões envolvidas. E, finalmente, a gente, para tomar decisão, a gente faz a avaliação de risco. Né? Como é que foi o projeto, como é que ele se desenvolveu? Né? Então, o objetivo era desenvolver um modelo preditivo para aumentar a acurácia. Nós já tínhamos um modelo de previsão, de predição ali onde as trincas estariam, e ele não estava satisfatório no nosso entendimento. Né? A gente conseguiu ter a felicidade, sim, de desenvolver esse projeto de maneira muito rápida. A empresa com que a gente se associou foi muito bom, foi muito importante nós pegarmos uma empresa que não existiam especialistas em dutos, então eles não vieram com um viés de determinar quais os parâmetros que são mais importantes para a avaliação dos pontos mais suscetíveis de corrosão sob tensão. Então, em 2 semanas nós demos um curso avançado, né, expresso de corrosão sob tensão, eles entenderam mais ou menos, e através de entrevistas foram entendendo o fenômeno, e nós demos uma série de dados para eles, trabalhamos juntos de maneira que eles aprendessem a ler os dados, a transformar os dados, limpar os dados, transformar, né, explorar ali, criar umas ferramentas extratoras, né, para depois poder desenvolver um modelo, sim, um módulo preditor, né, e depois, em seguida, um módulo avaliador, para validar aquilo que foi previsto. Né. E aqui, quando a gente vê, é um pedacinho do Excel que nós demos para eles. Então, aqui você tem a motivação pelo qual você foi ao campo, né? A suscetibilidade anterior do outro modelo que nós tínhamos, né? E aqui é uma questão de avaliação de risco, né? Dentro do nosso ranking lá, qual era o risco associado àquilo, não tem muita importância, mas o que era mais importante aqui dentro dessa tabela, né, era se você encontrou ou não a trinca. E era em outras colunas até, tinham 56 parâmetros, né, muito grandes, 488 tubos inspecionados, e nós passamos de 5 gasodutos da NTS, Gaspal, Gasbel e Gasvol foram os que mais encontramos trincas. O Gazan e o Ramal 16, a gente quase não tinha trinca. Mas, para nossa surpresa, quando a gente conversou com a empresa, eles falaram, olha, embora vocês tenham encontrado aí trincas em 41 escavações do Gasvol, isso não é suficiente para gerar um modelo. Então, a gente só conseguiu gerar modelos para 2 gasodutos, né, o Gaspal e o Gasbel. Mas também eles são os gasodutos que mais nos trazem preocupações, né, que nós encontramos muitas colônias de trinca. Ali naquela fase de exploração de variáveis, a gente... aqui apenas 2 exemplos bem pequenos, mas nós fizemos muita exploração de variáveis. Né? A gente tentou perceber assim, quais são as variáveis aqui que estão me dando um coeficiente de correlação alto. Né? Então, quando a gente vê aqui na esquerda, o número de colônias que se encontraram variando através da flecha da curvatura do tubo. Né? Então, a gente achava assim, será que quanto mais curvado o tubo está, maior o número de colônias de trinca, aí eu poderia dizer que esse é um parâmetro que eu tenho que perseguir dentro do meu modelo. E aí apareceu uma correlação 0,4, interessante. Pode parecer que
que abaixa, mas assim, a gente tem que entender que esse é um modelo que utiliza outros parâmetros, não apenas um. Né? Então, se você encontrasse um parâmetro único que desse uma correlação 0,8, 0,9, você parava o seu modelo ali e colocava só aquilo ali que você ia investigar, mas vocês vão entender que a gente precisa correlacionar uma coisa com outra para entender onde é que as trincas podem estar. Quando a gente dá uma olhada aqui, quando a gente normaliza o ângulo, né, e a gente vê que já tem uma correlação muito baixa. Né? Então, a gente não tem condição de utilizar os dados assim, do ângulo normalizado, mas da flecha a gente consegue. Né? Essa matriz de correlação, só para dar uma ideia, não é a intenção aqui, realmente não está legível, não é a intenção da gente investigar a fundo, mas só para se ter uma ideia do que foi feito. Colocamos ali, depois de 56 parâmetros, nós elencamos ali uns 30 parâmetros, colocamos nessa grande matriz, a gente vê uma diagonal verde 1, óbvio, o que isso significa? Um parâmetro junto com outro parâmetro, ele vai dar uma correlação 1, é óbvio. Né? Eu tenho um ângulo de 30 graus, ali vai ter um ângulo de 30 graus, então vai ser 1. Então a gente não vê essa correlação, mas a gente procura os outros pontinhos verdinhos ao longo dessa matriz aí. Então a gente tenta ter sem um preconceito, né, sem um julgamento prévio de quais os parâmetros que são importantes, nós vamos ali de maneira cega avaliar o que pode estar ocorrendo ali. Né? E aí, depois da gente avaliar os parâmetros, a gente começou a formar uma teoria, porque você também não pode ser completamente cego, você tem que entender a natureza física do que pode estar ocorrendo. Os dutos que a gente vê na literatura canadense, eles têm um trincamento que ocorre na solda longitudinal, perto ali, onde eles aplicam uma fita, e essa fita, às vezes, você aplica uma força muito grande, ela tem um tilt, e ingressa água ali, e forma um ambiente para o fenômeno perfeito, porque depois a produção catódica não entra ali, não consegue funcionar, e você tem tensões de solda, mas o nosso caso não é esse. O nosso caso parece ter sido, quando a gente avalia aqui, nessa figura, toda vez que a gente constrói, você vê que o trabalhador ali estava cortando de maneira sem segurança, não tomou a precaução, você vê que tem ali um gap bem grande quando ele cortou. Então, para você fechar durante a construção, você deixa essas tensões elásticas. Então, nas curvas, na hora que nós estamos fazendo os tains, é que a gente deixa tensões bem grandes, e a nossa teoria, né, que a gente foi testar, é que essas tensões são os grandes provocadores ali associados ao ambiente químico ali do trincamento de corrosão sob tensão. O projeto, o que ele fez? Pegou os dados e falou assim, vamos pegar o dataset aqui 100%, vamos separar 70% dos dados para a gente treinar e validar, e 30% a gente vai testar. Esses 30% eles não participam desse treinamento aqui, desse modelo. A gente vai pegar e vamos treinar aqui, validar, e depois vamos testar. Então, dentro de 5 folders ali, a gente pegava sempre assim, vamos pegar uns subgrupos, 56%, né, dos dados e 14% verifique. E aí a gente fazia um novo agrupamento de linhas em que a gente treinava e linhas em que a gente verificava. Né? E a fonte de dados para isso foram os relatórios de trincamento, de PIG capaz de pegar trincas, né? Por corrosão sob tensão, o EMAT, PIG inicial, que é capaz de dizer o traçado do duto. Isso é importante porque com um traçado você tem mais ou menos uma noção de onde você deve ter curvado e onde você realizou o seu tain, que a gente vai explicar um pouco. Basicamente, quem quiser se aprofundar mais, depois o modelo foi baseado em Randall Forest, né? E também outras ferramentas preditivas, é um modelo em que você está sempre gerando outras amostragens de testes até você reduzir inconsistências, né? Então você vai tentando isso em várias árvores, fazendo o mesmo processo até que você encontrar uma combinação perfeita. Olha, esse parâmetro aqui com esse peso aqui está me dando a melhor predição. Isso você faz várias vezes. É acima do Bootstrap. O Bootstrap é só você ficar com a sua mesma conjunto de variáveis, ficar ali pegando os dados ali, fazendo suas amostras. Ele é mais inteligente, né? Essa forma, esse algoritmo. Né? E o projeto teve um mapa estratégico, a gente pegava os dados aqui de escavações de PIG e os desenhos do dutos, e aí a gente criou uma ferramenta de extratora, pegava esse dataset, transformava e gerou o preditor de trincas e fazia a avaliação aqui. Pô, tem trinca? Pegou, beleza. Não, disse que tem, não tem? Pô, então foi um furo, né? Foi um falso positivo. Né?
Só que isso aqui é um mapa estratégico. Como a gente trabalhava, era em Python. A gente teve que trabalhar com os notebooks em Python. E, na verdade, você primeiro pega esse notebook aqui, pré-processa os dados, Pigmate, depois o Pig inicial, e através desse fluxo aqui você desenvolve seu modelo, depois faz a inferência. Tem ou não tem, né? E geramos 3 modelos ali. No final das contas, o que está acontecendo? A gente tem um índice de predição. Assim, então, quando a gente tem um índice mais próximo de 1, não leia isso como se fosse uma probabilidade, mas é algo que diz assim, está quente, você está próximo. Né? Aqui estaria dizendo assim, aqui realmente você tem uma grande chance de ter trincamento por razão sob tensão. Né? Então, para cada junta, em cada trecho de duto, você tem a junta ali e você teria um número ali que tentaria balizar aonde você deve ir ou não. Né? E sucintamente, o que aconteceu é que a gente avaliou o modelo e a precisão que a gente chegou, a gente melhorou do que a gente tinha de 71 para 79. Hoje, na verdade, a gente não está mais aqui com 75, a gente está com 77 para o Gaspar. O que isso significa? Antes, no modelo anterior, eu estava com 71. Né? Agora eu estou com 77% de acurácia, de precisão. Eu vou lá e eu tenho apenas em 23% dos casos eu erro. Né? E no Gasbel o ganho foi imenso, né? Sair de 27 para 72. Hoje, no campo, a gente sabe que está 81%. Essa foi a melhora que a gente teve. Né? Então, e aí, quando a gente vê em termos de gasto de capital, a gente vai ter um gasto de capital, um ganho de 2,7 milhões por ano no Gasbel, e no Gaspal, uma melhora de $500 milhão por ano no Gaspal. Né? É isso que eu gostaria de agradecer ao BP, mais uma vez, a NTS também, e a própria Aquarela, pelo projeto, que foi um sucesso. Né? E aí eu passo a palavra para o moderador, e para quem quiser fazer as perguntas. Né? Obrigado, Ramon, foi ótimo. É bom que foi bem complementar também a sua apresentação com a apresentação anterior. E aí, assim, de novo, tendo aí a posição de moderador, eu queria iniciar com perguntas assim um pouco mais amplas até, que só por curiosidade, eu entendi que vocês trabalharam com Machine Learning, né, para esse trabalho, e minha dúvida é se esse tipo de abordagem é comum no mundo, no Brasil ela é utilizada, se é algo mais recente, está na fronteira? Nós vemos pouco trabalho sendo feito, inclusive quem tiver curiosidade de pegar o nosso artigo para ler, tem 3 referências ali. Na verdade, não tem referência de literatura, tem o próprio relatório que foi gerado para o projeto. Né? Isso não quer dizer que não seja utilizado, é a fronteira, obviamente, né? Mas foi pouco divulgado até agora. Né? E, na verdade, o que acontece, você não cria um modelo que é uma panaceia, que você vai pegar, agora eu posso pegar esse modelo que foi desenvolvido e aplicar no meu duto. Esse modelo, ele vale para a realidade da NTS, dos gasodutos. Porque quando você está desenvolvendo ali em Machine Learning, não existe levemente por trás uma teoria. Olha, durante a construção do duto, eu devo ter deixado altas tensões elásticas ali, que no final eu estou pagando o preço. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, nem é essa função dentro de Data Analytics. Data Analytics, ele não mergulha tão profundamente, ele é mais pragmático. Isso aí funciona. Agora, se eu chegar e falar, não, vou pegar esse modelo que a NTS junto com a Aquarela desenvolveram, vou pegar e vou aplicar no meu duto, não vai dar certo. Algumas coisas devem ter acontecido durante a construção, outras empresas realizaram a construção, você pode ter comprado tubo em outros locais, então isso você precisa investigar. Acho que é interessante quando você está trabalhando em Data Analytics, assim, ele transforma a sua maneira de pensar. Antes a gente procurava poucos dados e queria fazer um modelo gigantesco, tentando entender a teoria, colocava um modelo com vários parâmetros. Agora não é o contrário. A gente tem que ter muitos dados. Eles falam, você não estrangula os dados, querendo que ele confirme o seu preconceito, o que você acha que já sabe. Você chega de maneira ignorante e fala, eu não sei. Vamos ver o que os dados estão me dizendo. E aí é caso a caso. E cada modelo foi para cada trecho de gasoduto. Entendeu? Tá claro. Não sei se o Renato tem alguma dúvida sobre... Gostaria de perguntar. Tenho sim. Uma, eu acho que foi respondida. Se vocês tentarem fazer um modelão global com todos os gasodutos e tentar aplicar em todos os trechos, enfim, mas pelo que eu entendi, tentaram e não funcionou isso. Exato. Inclusive, no notebook, quando você entra, você tem que modificar ali numa linha de comando. Olha, não, agora eu estou vendo o trecho Esval Lorena do Gaspal. Beleza. Aí você entra lá no código. Senão, quando ele rodar, ele vai rodar de maneira errada.
Você tem um modelo para cada trecho ou como se fosse um parâmetro do modelo é o trecho? Um parâmetro, tem os mesmos parâmetros, só que eles têm pesos distintos para cada trecho. Então, você gerou um modelo para cada trecho. Isso, né? exatamente. O que é interessante, que não deu tempo de abordar, mas como a gente está discutindo agora, no modelo anterior, o que acontece? Às vezes as pessoas desenvolvem um modelo para ficar confirmando o que ela já sabe, e isso não é conhecimento nenhum. O que eu quero dizer com isso? O duto, aí o modelo anterior qual é o tipo de revestimento do duto? Qual é a idade do duto? Então, isso serve como modelo de triagem entre dutos, mas não no seu duto, porque o teu duto tem o mesmo revestimento. O teu duto foi construído no mesmo ano. Então, quando você simplifica, olha, tira esses parâmetros aqui, eles são apenas ruído, não estão ajudando em nada. Nós percebemos que apenas por parâmetros geométricos a gente encontrou um modelo legal. Por quê? Porque acontecia duas coisas que geravam a tempestade perfeita. Aonde que a gente mais acha trinca hoje nos dutos? No topo do morro. Acontece duas coisas lá. No topo do morro, né? O que acontece no topo do morro? É o primeiro lugar a chover, mas é o primeiro lugar a secar. Quando seca, aumenta muito a resistividade do solo. E aí a produção catódica não é mais eficaz. Né? Então aí o ambiente químico já está garantido, já está pior. E em relação ao topo, quando nós tínhamos curvas tridimensionais, ou seja, você não tem apenas que juntar um tubo com o outro numa vista superior, que seria assim, mas uma vista em que você tem uma curva vertical e uma curva lateral. Então, você imagina, durante a construção, é muito difícil você encontrar os tubos. Por mais que você faça uma metrologia, aí você curva num canteiro e depois leva para lá, vamos fazer o ajuste final. No ajuste final, é que puxava-se muito tubo e essa tensão elástica fica ali para sempre. E está garantido. Então, por isso que nossas trincas não são encontradas em solda, ao longo da solda. As tensões ali são no corpo do tubo. Isso que foi diferente. O nosso caso é totalmente diferente dos canadenses. Né? Inclusive, quando passamos pique instrumentado, a empresa que inspecionou estava muito preocupada em verificar o cordão de solda ali, a proximidade, a ZTA. Mas não é ali que as nossas trincas se concentram, elas se concentram no meio do tubo mesmo. E tanto axial quanto circunferencial. E se você tem esse desnível, tanto horizontal quanto vertical, tipo um S, assim, pode gerar até, devido à movimentação, pode gerar uma torção ali. Exatamente. Exatamente. Isso. E aí o nível de tensões a gente foi a campo, a gente mediu com o strain gauge lá, pelo método do furo cego, e estava realmente no limite de escoamento. Estava muito altas as tensões, né? E estamos... o que é interessante é que esse modelo ele realmente é de aprendizado. Ele deu essa melhoradinha, foi de 71 para 79, de 27 para 72 para 81. Porque conforme a gente vai no campo, e dá mais alimenta, ele vai melhorando. Agora, a nossa fronteira que a gente vai querer cruzar é que também no topo ocorre uma coisa complexa, porque eu posso ter um deslizamento de terra. E eu ainda não mapeei tensões que podem ser geradas por deslocamentos geotécnicos. Então, agora e isso vai ser um peso a mais na hora que nós estivermos avaliando aonde eu vou. Né? Imagina, eu tenho 2 pontos com alta probabilidade, né, de ocorrer, em termos de químicos. Mas e as tensões? Qual é mais alto ali? Será que é aqui ou lá no geotécnica? Será que ele tem uma configuração que ele tem um dobramento muito forte, deixou uma trinca circunferencial e o terreno está inclinado de maneira a fazer uma atração no tubo. Né? Então, é isso que a gente vai ter que investigar pelos anos à frente. Aí. Só mais uma pergunta. Você usa só os dados do PIG ou tem algum dado assim externo, tipo, esse trecho passa no lugar que é alagado, esse trecho é seco, esse trecho passa em tal solo? A gente começou a utilizar muitos dados, assim, começamos na forma campo, pega a resistividade do solo, mede o pH, e aí percebemos o quê? Alguns parâmetros, eles não tinham correlação direta, porque você não vai no momento certo. Por exemplo, pega a resistividade porque isso varia, né, também? Isso varia ao longo do ano. Mede o pH do eletrólito. Quem disse que foi aquilo ali o tempo todo? Né? E aí, no outro modelo, ele dava um peso muito grande. Às vezes, dava um peso até na condição do revestimento. Porque o revestimento, segundo o pique instrumentado, ele tem um dado interessante, né, que ele consegue dizer se ele está descolado ou não. Né? Só que ele faz uma média geral do tubo. E aí, quando a gente viu alguns tubos classificados com revestimento bom, nós encontramos trinca. E outros diziam, não, o revestimento está regular aqui, está mais ou menos, nós não encontramos trinca. Então, não tinha correlação. Percebemos a correlação pelos dados geométricos aqui. Tensão mesmo, né?
vamos aqui. Onde que foi um parâmetro muito importante? Tubos curtos. Porque em tubos curtos, você sabe que houve um tie-in. É ali onde você tentou fechar uma frente de obra com outra frente de obra. Então, você deixou tensões elásticas em algum tubo ali na proximidade. Isso a junta está mais próxima, assim. Exatamente. A gente está sendo bem feliz nisso de encontrar, né? Em termos financeiros, você economiza dinheiro? Não, mas você não rasga dinheiro. É como se você tivesse, você tem uma equipe capaz de atender 9 chamados de ambulância por noite. Mas imagina que você tem 5 trotes. Você deixou de salvar outras 5 vidas. Então, o que a gente está diminuindo são os trotes, né? A gente, ali de 9, triagem, né? Parou de ir em 4 falsos, estamos indo apenas em 2. E dá uma sensação de aumento de segurança. Realmente, que a gente está chegando ali, né? Para cada local que você errou, você deixou um outro tubo, postergou para ir em outro ano para fazer a correção, a mitigação necessária, né? Excelente. Obrigado à apresentação do Ramon e também agradecer também ao Renato pelo avançado aqui da hora. Eu vou estar encerrando, mas por uma mensagem aqui de moderador, quer convidar o pessoal que está assistindo também a assistir as outras sessões, também participar da Rio Oil, acessando também a biblioteca digital do IBP, onde vai estar esses conteúdos, né? E é isso. Agradecer, deu para ver a contribuição desses trabalhos para o setor, e agradecer novamente